Hoje nós vamos falar um pouco sobre a maldade. Maldade. Você percebe a maldade dentro de você mesmo? Você acha que a maldade é natural ou é um problema mental? Hoje nós vamos usar um exemplo característico da maldade para falar um pouco sobre esse assunto, que é sobre o psicopata Charles Manson. Já ouviu falar dele? Acompanha aí, fica no vídeo. Movimente Podcast. Tudo bom com você? Eu sou o psicólogo Francisco. Tudo bem, meu caro? Bom dia para você. Tudo bem, gente? Eu sou o Dr. João. E é isso, né? Hoje a gente vai trazer um vídeo diferente. Primeira vez que a gente está gravando esse formato. Inclusive, quem gostar, deixa o comentário, já deixa um like aí de uma vez para não esquecer, porque hoje a gente vai falar, gente, sobre maldade, sobre psicopatia, né? É um tema que tem muito em alta na internet. A gente tem alguns ícones do YouTube da saúde mental, como a Ana Beatriz Barbosa, algumas pessoas que falam muito sobre esse tema da psicopatia. Só que isso confunde às vezes as pessoas também, né? Muita gente acha que todo mundo que é mal é psicopata, ou todo mundo que é mal tem algum problema mental, né? Como que a maldade funciona? E a maldade, ela é sempre uma coisa emocional? Né? Será que a maldade sempre tem a ver com ódio? Como é que funciona isso? Aí, para a gente pegar um exemplo hoje, para a gente falar disso, a gente vai trazer uns vídeos, gente, do Charles Manson. Eu vou só falar rapidamente aqui quem é, para quem não conhece, tá? Recomendo que, para ver o vídeo, para entender melhor o contexto, que você pesquise um pouquinho também, porque a gente não vai se prolongar muito nessa explicação. Mas, pessoal, Charles Manson foi um homem que na década, se eu não me engano, na década de 60 ou 70, ele foi um líder de uma seita chamada Helter Skelter. Foi o movimento, a seita dele foi denominada assim nos Estados Unidos, que era um movimento próximo ao movimento hippie, né? Pegava ali algumas heranças culturais do movimento hippie, como, por exemplo, o uso de drogas muito intenso, né? Eles tinham uso, no caso, do ácido, que é o LSD, que eles fazem um uso muito intenso, muito regular disso. Além disso, eles tinham um estilo de vida alternativo, então eles viviam fora da sociedade, eles tinham um movimento anticapitalista muito forte, eles tinham um movimento de não se render às imposições, né, do trabalho, do casamento, das instituições sociais. Então eles foram um movimento, de certa forma, antissocial, né, que conversa diretamente com o nosso senhor antissocial, Charles Manson. Charles Manson, então, foi o cabeça desse movimento, né, dessa organização, e foi condenado, foi preso por homicídio. Mas o que torna esse caso tão interessante? Ele mesmo não matou ninguém. Ele foi preso por homicídio por ter manipulado outras pessoas a cometerem assassinatos, inclusive o assassinato da atriz Sharon Tate, que foi o que deixou esse caso mais famoso nos Estados Unidos, né? Em nome, teoricamente, de uma revolução social. Então, essa era a roupagem que o Charles Manson usava para ter toda essa manipulação. Ele tinha várias mulheres que dormiam com ele no meio desse movimento, no meio dessa seita. Ele era idolatrado no meio daquele pessoal. Então você vê uma pessoa que se colocou numa posição acima da posição humana normal, né, ali, e que já mostra características que a gente vai comentar sobre o Charles Manson. Charles foi preso como um deus, né, praticamente. Ele era como um deus, né, gente? Não só para aquelas pessoas, Francisco, mas na cabeça dele também. Tem vários filmes que mostram isso, mas o último filme mais proeminente Era Uma Vez em Hollywood, né? Do Tarantino. Olha só. Mostra aí um pouco de uma maneira mais caricata, talvez, essa perspectiva da manipulação, de como é que ocorreu a morte e mostra um pouco, ainda tem até o Bruce Lee no filme, apesar de eu não concordar com a maneira como eles caracterizaram o Bruce Lee, mas é uma figura conhecida. No entanto, eu mesmo, quando o João fez a proposta, eu nunca tinha visto uma entrevista, de fato, do Charles Manson. Eu falei, cara, vamos, porque eu nunca vi, e eu tenho certeza que tem uma galera que nunca viu também, e a gente vai ver aqui juntos. Eu vou reagir, eu nunca vi, eu não cheguei a ver os vídeos, vou ver junto com vocês. Vamos comentar, reagir junto com vocês. Vamos lá. Então tá, vamos lá. Isolated from his fellow inmates. Manson's first television interview since the murders begins badly. No, I told you I'm not going to sit in that damn chair, man. I'll stand here and talk with the dude. Manson refuses to sit in the chair provided. He says he's not going to look up to anyone.
But finally, Tom Snyder of the National Broadcasting Company asks his first question. You know, you were sentenced to the gas chamber and then they modified the death penalty. Were you happy when that was done? Was I happy when what was done? When you found out that you weren't going to the gas chamber. You're talking about dying. Now, it gets me nervous. Why? Did you have any thoughts about something? Was you wanting to go anywhere? Were you happy when you found out you weren't going to... Olha como que ele muda a posição de poder. Não é? Olha só, primeiro ele não quer se sentar, né? Ele não quer se colocar no mesmo nível da outra pessoa e ele não responde a pergunta. Ele faz a pergunta, né? Muito interessante. Você ficou feliz quando soube que não ia para a cama de gás, Charles? Go to the gas chamber, Charles? I knew I wasn't going to go to the gas chamber because I hadn't done anything wrong. You scared to die? Sometimes I feel I'm scared to live. Living is what scares me. Dying is easy. How long have I been in jail? 34 years? 34 years, so... Out of 47, you've been here 34. I've been in jail, prison, a long time, all my life. I was raised up in here. So I understand jail. So I understand myself and I can deal with that. I sit in my cell and I do my number, like a convict does his number. But there's different colors on different people's backs doing different things. It's a different world. I love the world I live in, too, just like Regan loves the world he lives in. You love the world you live in. Most assuredly, it's me. You love all the pain that you've caused people, all the anguish you've caused. Oh, I don't know pain. I don't know pain. I have no depth of pain. I have no depth of suffering. I don't know ridicule. I don't know all the bad things. I haven't been punished by you all my life since I was 10 years old. I've been in every reform school you got across the country and used to lay down and have to get my ass whipped till I couldn't walk. Tell me about some pain. And that's our fault. That's all those people No want. fault. Make strong, good pain. Understand pain. Not bad. Pain's not bad. It's good. It teaches you things. It teaches you things. Like when you put your hand in fire, you know not to do that again. Yeah. Yeah, honestly. Cara, muito real. No Olha sentido só. da psicopatia, né? Ele Isso fala é... a realidade aí. E dá para sentir o carisma do cara, né? Dá para sentir o poder dele de carisma, de persuasão, né? Ele faz um discurso empolgante, né? Mas você vê já um delírio ele fala, passei por todas as cadeias, passei por todos os reformatórios, né? Então, tipo assim, ele coloca, tipo, eu conheço tudo isso, mas não é verdade. Exatamente. E sabe o que eu acho muito interessante, Francisco, nesse trecho específico aqui? Uma coisa que vale a pena a gente ir dissertando, né, falando um pouco ao longo do vídeo sobre essas questões da saúde mental, que é o seguinte, tem pessoas que elas acham que ou a pessoa ela é traumatizada porque teve uma vida muito dura, muito difícil e tudo mais, ou ela é aquele psicopata que parece um vampiro, né? Usa um terno, ele é sempre muito bem arrumado, cabelinho para trás, segura uma taça de martini. Eu sou um psicopata, né? As pessoas elas têm esse conceito. E não, pessoal. A maioria das pessoas que são psicopatas, né, no caso, pegando o DSM, o diagnóstico de doenças mentais da psiquiatria, a gente teria o transtorno de personalidade antissocial, né? E esses psicopatas, eles estão a maior parte no sistema prisional. A maior parte está presa na cadeia. Então, são pessoas que têm um desajuste social crônico, né? E a maioria das pessoas foram, sim, submetidas a situações de violência. Sim. A psicopatia, ela não é violência, né? Muitos psicopatas, por exemplo, psicopatas, a pessoa, isso é uma característica que hoje em dia, o que a ciência tem de mais certo sobre isso, é de que a psicopatia ela é quase que intrínseca, né? É um déficit inato do indivíduo que traz a ele uma incapacidade de processar empatia, ou seja, de se colocar ali no lugar do próximo, né? E ao mesmo tempo de processar algumas emoções relacionadas à continência dos impulsos, à capacidade de planejamento a longo prazo, capacidade de evitar situações. Então, esses indivíduos eles têm uma série de déficits ali nesses aspectos que eles compensam
com um charme superficial, com um discurso muito eloquente, com uma manipulação muito forte. Exatamente. Então, né? E aí eu queria deixar isso claro, tipo assim, ele não tem essas partes e justamente por isso ele consegue, é fácil para ele enganar, de uma maneira às vezes que não parece que ele tá enganando. Porque justamente ele não tá pensando assim, mas eu tô enganando essa pessoa. Não, na perspectiva do psicopata, para ele isso é normal. Falar que ele é um deus, que ele é maior que todo mundo, para ele isso não incomoda ele. Né? Não incomoda ele. E ao mesmo tempo, Francisco, você tem um mito, que é a ideia de que o psicopata não sente nada. Isso é mentira. O psicopata ele não sente nada em relação ao próximo. Porque, por exemplo, o Charles Manson está falando de uma coisa que é real, gente. Charles Manson, ele foi filho de uma prostituta que foi presa quando ele ainda era muito novo, fazendo com que ele fosse levado a um orfanato, e depois disso ele começou a pular de reformatório em reformatório durante toda a sua juventude. Sim. Realmente passou a maior parte da vida dele preso e sofrendo muitos abusos nesse ambiente prisional, né? Abusos de todos os tipos. E a dor, a tristeza de estar sofrendo violações, a raiva, isso tudo ele é capaz de sentir. Quando você junta uma pessoa que tem uma dor, uma raiva muito grande e um senso de injustiça perante a sociedade muito forte, e ao mesmo tempo não tem nenhuma empatia pelo outro, não sente nenhum remorso em fazer mal pelo outro, aí você começa a construir um monstro, aí você começa a construir o que a mídia já traz como psicopata, o Hannibal Lecter, né? O Jason, né? Esses psicopatas do cinema que são violentos naturalmente. Exatamente. Vamos lá. Understand that? Written accounts indicate that you told the authorities, "Don't let me out. I can't cope with the outside world." Do you have a recollection of that? And you make a desperate plea out of something, man. There's no desperate plea out of it. I say I can't handle the maniacs outside. Let me back in. I didn't use the word desperate. That's your word, Charles. Yeah. Well, your inflection and your voice tones were implications there. Well, you use the word maniacs on the outside. How are you different from the maniacs on the outside? Why do you call them maniacs? Because you know something, they think you are one. Yeah, it would reflect. If you hold the negative up to the light, you don't see the light, you just see the negative. So I'm a reflection of your negative, there's no doubt about that, and I can handle that also. I've been handling, ain't I? I don't know, have you? Well, I've been up and down these damn hallways, in and out of these nut wards for the last 10 years. You think you could follow that act? I'm playing for my life. You working for money. The question is, should Manson ever... Olha, eu luto pela minha vida e você luta por dinheiro. Como que ele parece que ele se coloca como um guardião dos bons costumes, sei lá, né? Exatamente. Exatamente. E isso numa fração de segundos. Entendeu? Aqui, ele sem cortes, né? Eu acho muito legal também, Francisco, como que ele consegue devolver a culpa para você. Porque, gente, o psicopata ele não sente culpa, ele não sente remorso. Só que ele sabe que você sente. Então, uma das ferramentas mais clássicas de manipulação do psicopata é mexer com o seu remorso. Então, o que o Charles fala? Como que é o discurso dele? Né? Olha, eu fui colocado no ambiente prisional, eu fui privado dos meus direitos, eu sofri violência durante muito tempo, e agora isso é culpa de quem? É culpa sua, de quem está no sistema, de você que alimenta esse sistema podre, né? E agora você é culpado. Exatamente. E agora eu sou o reflexo dessa sua podridão. Ele joga a culpa de volta para a pessoa. Tudo que eu fiz, toda a minha maldade é sua, né? E isso é muito interessante. A gente não vai mostrar, gente, aqui todas as entrevistas do Charles Manson, mas tem algumas em que ele fala, por exemplo, o repórter chega para ele e pergunta por que ele fez as pessoas matarem os atores, né? As pessoas em Hollywood fazerem aquele massacre em Hollywood, e ele fala, olha, eu não fiz ninguém fazer nada. Eu só dei liberdade, eu falei para eles fazerem o que eles queriam. Eles foram lá e fizeram. Né? Então,
ele tem consciência da capacidade de manipulação que ele tem. Ele sabe o quanto ele entra na mente das pessoas, né? E ele usa isso a favor dele o tempo todo, inclusive para se manter sempre no controle da conversa. Outra coisa que ele usa muito, que é clássico do narcisista, Francisco, é falar palavras que parecem muito complexas. Ele fala uma coisa que você parece que não vai entender. Por quê? Porque realmente você não vai entender e você vai se sentir burro perto dele. Te embaralha, né? Ele te embaralha. É quase uma hipnose. Ele embaralha, enquanto você está confuso, ele vai lá e pá! Lança a informação que ele queria. Exatamente, é isso aí. Go free. It's 10 years now since he and his 3 female accomplices, virtually robots under his control, were convicted of murder. On August the 9th, 1969, they murdered actress Sharon Tate and 4 other people in Los Angeles. The following night, there were 2 more victims, Lino and Rosemary LaBianca. In court, Manson was also charged with 2 more mutilation murders. Ranch hand Donald Shea was beheaded, and musician Gary Heineman had his ear cut off. According to some accounts, Manson and his family may have been responsible for as many as 35 killings. É isso. Enquanto o Francisco vai colocando outro, gente, essa entrevista que nós acabamos de ver, ela foi uma das primeiras entrevistas famosas, conhecidas do Charles Manson na prisão, né? Ele estava na prisão, ele fala que ele tem 35 anos no sistema, mas isso contando todos os reformatórios que ele passou quando era mais jovem e tudo mais. E agora a gente vai ver uma entrevista do Manson velho, do Manson já na terceira idade, depois de ter passado uma vida inteira na prisão. Antes da gente colocar o vídeo, eu queria chamar a atenção para uma característica dos transtornos de personalidade, né? Charles Manson, gente, segundo a forma que a psiquiatria fala os diagnósticos da personalidade, né, teria um transtorno de personalidade antissocial, né? Antigamente conhecido como psicopatia ou sociopatia. Uma característica que define o transtorno de personalidade é a rigidez do comportamento, ou seja, a pessoa ela é daquele jeito e ela não muda, ela não aprende com o tempo. Então, um exemplo, né? A pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline, ela tem uma instabilidade nas relações que constantemente vai levar ela a terminar relações, só que ela continua repetindo esse padrão. Então, essa inflexibilidade, manter o padrão, é uma característica dos transtornos de personalidade. Será que o Charles Manson é inflexível? Será que ele é rígido? Ou será que o tempo, vários anos na cadeia, mexeram com a mente dele de alguma forma? Exatamente, vamos ver. Essa aqui mesmo, né, João? Isso. People look at you today, 20 years later, and they still have no idea what you're about. Tell me in a sentence who you are. Olha esse dedo. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight racer if you get too close to me. I don't want to take my time going to work. I got a motorcycle and a sleeping bag. Nossa, que coisa, né, cara? Que impactante. E uma lâmina... E aí ele já tá com o símbolo da suástica. Uma suástica tatuada na testa, né? O Charles Manson, ele tem essa questão ele chama de separatismo racial, né? Ele acredita que negros e brancos não deveriam conviver, né? Tem toda uma questão racial disso. Uma questão nazista mesmo. E aí, eu queria compartilhar uma coisa, eu não vou citar nomes, porque eu não vou dar palco para esse tipo de gente aqui no Movimento, mas pesquisando sobre isso para a gente gravar esse vídeo, eu me deparo com uma comunidade que tem um site, um canal no YouTube, inclusive tem um rancho aqui no Brasil, que são seguidores do Charles Manson. Existem ainda hoje. A seita do Charles Manson existe ainda hoje, inclusive no Brasil, usando símbolos nazistas descaradamente, né? Então, olha o poder, Francisco, de manipulação desse indivíduo, né? E onde que o Charles Manson ele consegue essa manipulação, gente? Que vários líderes de seitas fazem a mesma coisa. E o Charles Manson, ele recruta, entre aspas, pessoas que foram renegadas pela sociedade.
né? Ele mesmo fala, ele convive a vida inteira com bandidos, mendigos, prostitutas, bêbados. Ele está sempre convivendo com pessoas que não conseguem se adaptar e ele chega e oferece um local de adaptação. Ele oferece um porto seguro, ele oferece um acolhimento. Pertencimento é muito importante para nós, para as pessoas, mas não para o psicopata, mas ele sabe que é importante para você. Exatamente. Francisco, essas caras e bocas que ele fez aí, o que você achou disso, cara? Cara, assim, é incrível, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego. Vai aparecer de novo, vai repetir essa parte. Incrível. Né? Assim. Eu acho legal como que mostra o camaleão social que ele é, né? Quem é você? Exatamente. Ele faz rápido várias expressões, né? Muito interessante. I don't want to take my time going to work. I got a motorcycle and a sleeping bag and 10 or 15 girls. What the hell I want to go off and go to work for? Work for what? Money? I got all the money in the world. I'm the king, man. I run the underworld, guy. I decide who does what and where they do it at. When am I going to run around and act like I'm some teeny bopper somewhere for somebody else's money? I make the money, man. I roll the nickels. The game is mine. I deal the cards. É interessante, Francisco, como que um homem que ficou preso a vida inteira atrás das grades consegue falar com essa convicção que ele faz o dinheiro, ele dá as cartas, ele manda e desmanda, né? Olha só. É uma audácia sem tamanho, né? O Charles, Francisco, você já ouviu falar da Tríade do Mal? Tríade do Mal? Tríade do Mal. Ouvi isso... É um conceito, né, mais didático assim, do que qualquer coisa, mas que tem uma tríade que, quando se combina, o resultado é desastroso. Essa tríade seria formada por maquiavelismo, ou seja, né, gente, Maquiavelli, a pessoa que ela é muito, muito planejadora das coisas, narcisismo, ou seja, o narcisista, aquele que, para ele é o centro de tudo, ele é o melhor de tudo, né, então, aquele que tem o sol na barriga, e a psicopatia. Então, quando você junta uma pessoa que não tem empatia, se acha um ser superior e tem uma capacidade de bolar planos e coisas muito elevadas, você tem um indivíduo extremamente perigoso, né? Exatamente. Esse indivíduo ele pode ser um psicopata, mas pode ser um político. Sim. Pode ser um pai de família, pois né? Essas características estão presentes em alguns indivíduos. E o Charles ele tem essas três, né, Francisco? Sim. Extremamente maquiavélico, muito forte, narcisista, psicopata e manipulador, né? A manipulação dele é... É engraçado que eu lembro de uma vez que eu encontrei... Assim, eu já encontrei vários psicopatas, né? Trabalhando com pessoas em situação de rua, você encontra muitos psicopatas. Não que todos eles sejam. Não. Alguns que já falaram que, assim, tiraram a vida de várias pessoas, que eles tinham a tatuagem contando quantas pessoas que já mataram. Mas teve um que me impactou mais. E aí é até engraçado a forma que me impactou, porque ele não apresentava essa maldade escancarada. Ele chegou para mim, e aí eu não cheguei a ligar as coisas, porque o coordenador lá da instituição, ele falou, esse cara chegou, esse danado. E aí o cara, assim, ele é super pacato, assim, e tal, brincalhão. Aí ele chegou para mim num momento que eu tava sozinho lá na instituição. Tava eu e uma outra pessoa, sem esse coordenador por perto. Ele chegou e falou assim, Francisco, né? Tal. Então, eu não sei ler e escrever. Eu tenho esse celular aqui e o meu irmão tá me procurando. Ele tá buscando saber onde que eu tô. Você poderia mandar uma mensagem para ele e falar que eu estou aqui, mas falando que é você que tá falando para mim, por favor? Aí eu falei, o cara não sabe ler, né, velho? Eu vou... E era um celular, sabe aquele de apertar o botão? Uhum. De apertar várias vezes para chegar na letra? O QWERTY, eles chamavam, né? Fiquei com dó. Nem esse, aquele que tem só os botões, os 8 botões mesmo ali, que você tem que apertar, entendi. Exatamente, aí fiquei com dó do cara. Falei, cara, nossa, não custa nada. Falei, oi, eu sou
o psicólogo da instituição tal, o seu irmão, o fulano de tal, ele tá aqui, ele mandou você saber dessa informação. Aí, beleza. Aí ele falou, muito obrigado, viu, e tal. E pronto. Aí, ele foi embora. Aí, o coordenador, depois de um tempo, falou, Francisco, você mandou uma mensagem pro fulano de tal? Eu falei, eu mandei. Ele falou, cara, ele falou pra você que ele não sabe ler? Ele falou. Eu falei, cara, você caiu no golpe dele. Ele sabe ler, ele sabe escrever. Ele só utilizou você para alguma maracutaia dele. Vai saber qual maracutaia que ele tava arrumando ali, né? Algum álibi, alguma coisa, algum negócio. Mas, cara, foi muito assim, imperceptível. Ele me colocou num lugar de dó, num lugar de sentir compaixão. E esse sem expressar maldade. Essa me pegou do tipo assim, cara, eu não percebi. Porque o violento, os que me falavam que, pô, já fiz isso, já fiz aquilo, que enchiam a boca para falar isso, beleza, você sabe, né? Pô, esse cara, né? Beleza, tá na cara aí, né? Mas ele, eu não suspeitei em nenhum momento. Eu falei... Francisco, sensacional isso que você falou, cara, porque quem tá ouvindo a gente aqui tem que entender que o psicopata não é um assassino em série sempre. Né? A gente tem costume de ver o Dexter, Hannibal Lecter, sei lá mais quem que é assassino em série da televisão, e achar que todo psicopata é aquele cara que fica no escuro, que tem uma faca. Né? Pessoas, o psicopata, ele tá em Brasília. O psicopata, ele tá de terno e gravata, em Wall Street, muitas vezes. Ele tá na Polícia Civil. Às vezes ele é um perito. Às vezes ele é um padre. Às vezes ele é um padre. Então, onde tem poder, onde tem capacidade de usar pessoas, né, em benefício próprio, e ele conseguir agrariar isso, ele vai estar lá. São as posições em que eles buscam. Eles sempre estão ocupando essas posições, onde, inclusive, eles vão ser pouco observados, pouco questionados, né? Então, o Charles Manson, ele se colocou numa posição que o que ele fazia era inquestionável. Né? Eu não sei se é nesse vídeo que a gente vai ver que ele fala, olha, se eu tô aqui tomando uma cerveja e alguém vem me chamar para fazer alguma coisa falando que aquilo é importante, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. Porque é importante o que eu faço. Ela é que tem que entender que eu sou importante. Então, esse senso de superioridade é presente, mas também o senso de que ele sabe, ele conhece a sua insegurança. Né? Exatamente. E assim, ô João, é possível também a pessoa com transtorno antissocial ter uma vida comum, né? Comum, entre aspas, né? Comum no ponto de vista de trabalhar, ter relacionamentos, fazer as coisas que ela tem que fazer. Para quem está vendo de fora, é uma vida comum. Não é comum no sentido de que talvez uma das coisas que mais caracteriza a nossa vivência são as relações humanas, né? E eles não se relacionam com outra pessoa. Eles se relacionam consigo próprios e usam outras pessoas. Exatamente. Né? A própria doutora Ana Beatriz, ela conta uma história, assim, ela conta uma história de que não sei quem lá que ela conhecia, de repente aconteceu um assalto num bar, e aí todo mundo ficou desesperado e tal, e o fulano de tal, que ela conhecia, ficou assim, esse cara. Aí ele não reagia, falou, que bosta esse cara aí e tal. E ele passou pelo assalto assim, como se não fosse nada. Então, aí ela conversou com ele e falou, olha, provavelmente você é um cara que tem transtorno antissocial, porque você não sentiu nada. Ela conta essa história. Você não sentiu nada no momento de tensão que todo mundo sentiria. Você falou assim, esse cara que ridículo que ele tá fazendo e tal. Ele não teve a mesma comoção de que uma pessoa comum. É por aí, mais ou menos, João? Cara, não é por aí que eu penso. Vou falar uma coisa. Por exemplo, eu sou um cara que venho de periferia, né? Você conhece o Bom Jardim, né? Então, eu sou de quebrada, gente. Eu conheço, tive essa vivência. E qual que é a questão? Até hoje eu tô com 30 anos, né? Já mudei de onde eu cresci há muito tempo, mas até hoje, se eu vejo, por exemplo, presencio uma situação de um assalto a mão armada, aquilo mexe muito pouco comigo. E eu atendo várias e várias pessoas que
ficam traumatizadíssimas de presenciar um assalto, nem de que tenha ocorrido com elas. Né? Então, a sensibilidade que a gente tem às coisas é determinada por esse ambiente também, né? Entendi. E muitas vezes isso é confundido com um psicopata, Francisco. Por exemplo, pois é. Vamos pegar no tráfico de drogas? Cara, assassinato. Assassinato é uma coisa que para você, para mim, tem uma simbologia, tem um significado, tem um pensamento. Para um indivíduo que ele cresce na guerra do tráfico, assassinato tem outro significado. Né? Agora, o indivíduo, então, ele pode, João, ele pode ser um cara que não é psicopata, ele é um cara normal, do ponto de vista psiquiátrico. Assim, que comete vários assassinatos, ele pode sim. Né? Da mesma forma de quem vai para a guerra. Sim, exatamente. Né? Só que ele tem um subterfúgio ali. Não são todos psicopatas, mas eles têm uma justificativa para aquela ação. Exatamente. Né? Só que isso é uma coisa, Francisco, que é utilizado pelo psicopata. O próprio Charles, ele fala naquele primeiro vídeo que a gente viu, ele fala, olha, vocês me prenderam, eu apanhei durante toda a minha infância, fui privado de liberdade, agora você vai me falar sobre dor? Então, ele usa isso a favor dele. Entendi. Porque nem todas as pessoas que passam por violência se tornam pessoas violentas. Né? Tem a ver com o indivíduo também. E não só com o que ele passou. Né? Sim. Então, todo psicopata é narcisista? Sim. Todo psicopata é narcisista. Mas nem todo narcisista é psicopata. Mas nem todo narcisista é psicopata. Francisco, por que todo psicopata é narcisista? O psicopata ele só se relaciona com ele mesmo. Então, o psicopata ele não se importa com você, se importa com o que você causa nele. Né? Então, como ele só se relaciona consigo mesmo, ele é narcisista, gente. Para quem não sabe, esse termo narcisista, ele vem do mito de Narciso, né? Da mitologia grega, se não me engano, Romano. Mas que Narciso se afoga ao olhar para o próprio reflexo no lago, né? Então ele olha tanto para o próprio reflexo que ele se afunda naquilo. É o excesso do olhar para si. E o psicopata, ele é a caricatura disso. Agora, o psicopata, ele precisa ter uma coisa, Francisco. Ele tem que ter a incapacidade de empatia. Então, tem gente, por exemplo, que é narcisista. Ele é narcisista. Ele olha para si em relação a tudo, né? Mas, mesmo assim, quando ele magoa alguém, a mãe dele, a esposa dele... Ele é aquele cara clássico, né? A esposa dele chega e fala, eu que faço não sei o quê, tudo é ele, né? Mas depois que ela sai, ele... Nossa, o que eu vou falar isso? Ele sente culpa, ele sente remorso, ele tenta, do jeito deturpado dele, contribuir com o meio dele. Né? Então essa seria a diferença. Perfeito. Vamos lá, então. Vamos colocar outro. Aqui. I live where there's no... Calma aí, que a qualidade tá ruinzinha, né? A qualidade é ruim mesmo. É vídeo muito antigo, né, gente? TV. Tem 50 anos. There's no radio. There's no clocks. There's no electric lights. The girls carry water. They don't wear makeup. They have their babies by themselves. They go in the shack and squat down and have their babies. I live on the ground. I live on the earth. I lived in Hollywood, and I had all that. The Rolls Royce and the Ferrari and the pad in Beverly Hills. I had the surfboard and the Beach Boys and the Beasties and the Neil Diamond and the Rob Scott and the Jimmy Schiffrin and the Elvis Presleys, Mesca Bestleys and all them guys. Nossa. The Dina Martins and the Nancy Sinatras and the Gaffer Safran. Will you do it to me? I hear you do it good, honey, and all that kind of. Will you come up to my house later? So I went through all that, and I seen that was a bigger prison than the one I just got out of, and I really didn't care to go back to prison. See, prison doesn't begin and end at the gate. Prison is in your mind. It's locked in one world that's dead and dying, or it's open to a world that's free and alive. Drugs, LSD, I don't consider a drug. I don't consider peyote a drug. Those are more or less religiously significant awareness, mind-expanding apparatuses that come from the intelligence of the universe. The reason that the girls liked me was, hey now, I'm all around you, round you. Hey now, up on your heart I can sing through you. And I play and I sing, and they say, hey man, you got soul in that music. And I said, yeah, I play a little bit, you know. I like music. And they said, man, you're really somebody. I said, oh, I am?
Well, I just got out of jail. I don't know what somebody is. They like my music. They say, man, we want to get you over. I said, get me over for what? They said, we take you down here to Beverly Hills and we want to get you in because you're a star. I said, I'm a what? They said, you're a star. So they took me to the Beach Boys, and I went and I got on the surfboard and I rode around and I looked and I said, gee, Huela Chingazos, this is more trouble than what I just got out of. You got nine, look at yourself. You got to wear that, whether you like it or not. You got to do things. You got to get up and go through all kinds of changes, whether you want to or not, doesn't matter. Your whole life is put in your paycheck. You couldn't pay me all the money in the world to do something I don't want to do. If I'm shoveling the barn and you want me to go Des Kevin Rumflop, I say, no, I'm doing something right here. I'm helping this blind man. I feel better in doing what I want to do. I did not break the law. Jesus Christ told you that 2,000 years ago. You don't understand me. That's your trouble. Not my fault because you don't understand me. I don't understand you either. But I don't spend my whole life trying to put the blame over on you because my cigarette didn't light or because something didn't work right. What do you want to call me a murderer for? I've never killed anyone. I don't need to kill anyone. I think it. I have it here. I don't need to live in this physical realm. I walk around in the physical realm, and I put on the faces, and I talk, and I play, and it's this big act, man. In the spiritual world is where I live. I exist in places you never even dreamed of. You talk about, this little physical realm you live in, guilty, and is he in sin? Well, how's your courts guilty? How many people do you think you've hung on the ventilators in the nut wards and forced medication on them? You see what I'm saying? You don't have any idea what the hell's going on. If you knew what the hell was going on in your own system, then you'd say, now I see what's creating this. Society's creating it. Society's saying, we want these Rambos. We want these killers. Oh, wow, man. Look at that dude there. And you got little kids looking in the book and where they selling in it. Oh, yeah, Sears and Roebuck. Rambo from 12 to 15. Kai Karate from age 5 to 17. Then you got all your kids out here doing these crazy things. Now you want to come and say, Charlie Manson's the father of our country. We're convicting you for being Jesus Christ. We're convicting you for being the devil. We're convicting you for being responsible for our actions. I'm not responsible for anyone's actions but my own actions. In my whole life, I've burglarized a grocery store, stole some nickels and dimes, busted open a stamp machine, stole a few automobiles, and cashed a couple checks. I'm a petty car thief. I've been with prostitutes and bums and winos and all my life. The street is my world. I don't pretend to go uptown and be anything fancy. I can, but I find more real in the world that I'm in than I do the tinsel. And the real world is the one I have to deal with every day, Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left. Fica claro aí o senso de grandeza dele, né, cara? Nossa! Gigante, né? Gigante, cara. E como que ele faz assim, e ele é, como você falou, carismático e tal. Ele cita Jesus, cita Rambo, cita um monte de famosa. Eu posso ter tudo isso, mas eu só escolho ficar entre as prostitutas e os ladrões porque é mais real. Exato, cara. Esse aí, ó, você já pegou o discurso do Charles Manson, porque o Francisco, gente, eu já tinha visto os vídeos, o Francisco está vendo agora, né, ao vivo aqui, ele está tendo reação ao vivo aqui para vocês. E assim, é legal que você percebe no discurso dele sempre a habilidade que ele tem de redirecionar a culpa. Né? E ele fala em alguns vídeos, assim, ele chega a falar como ele fica revoltado as pessoas quererem que ele sinta culpa pelas coisas. Ele fala, sentir culpa pelo quê? Né? Vocês estão fazendo isso. Vocês estão criando um mundo doente. Sim, sim. Né? Essa coisa de culpa, ele fala, essa coisa de culpa aí que vocês terrenos sentem, né? Exatamente.
né? Ele está sempre colocando na boca de outras pessoas atribuições que ele gosta de trazer para ele, né? Vocês dizem que eu sou Jesus Cristo ou que eu sou o diabo. Perceba que ele tem que ser um Deus, né? Do céu ou do inferno, mas ele tem que ser um rei, né? E essa filosofia, Francisco, da família Manson, né? Que é como ele denominava a seita dele ali, ele não, né? Como ele se denominava e tudo mais. Esses discursos, né? De que a mazela da sociedade é culpa de uma parcela que tem que ser punida por eles, né? Colocam eles também numa posição de inquisidores, né? Em posição de quem aplica a justiça, de quem equilibra o mundo, né? Então, de quem faz a revolução, né? De quem... É esse tipo de discurso que tem um fundo ali, né? Um fundo emotivo, um fundo social, que muitas pessoas utilizam para justificar qualquer tipo de atrocidade. Sim. Né? Então, assim, quando você vê o Charles Manson falando isso, por algum momento, se você estiver distraído, ou se você não conhecer a história, você pode pensar, nossa, mas realmente esse cara, ele mesmo não matou ninguém, né? Foi a pessoa que matou. Então, mas aí você esquece as 35 mortes que foram coordenadas por ele, gente. Sim. Né? Sim. Ele planejou tudo. Que vale comentar sobre o LSD, cara. É o LSD, que ele fala que é uma abertura ao mundo espiritual, né? Exatamente. Cara, LSD, gente, essa droga que é chamada de doce aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos eles chamam mais de ácido, e tem o nome, né, tradicional que é o LSD. É uma droga que ativa em excesso os receptores de serotonina do cérebro. Muita gente acha que LSD ativa dopamina, igual a maconha, a cocaína. LSD trabalha principalmente, predominantemente com a serotonina. Né? Opa, meu cachorro deu uma pirada aqui. Tranquilo. Mas assim, essa parte da serotonina, eu hoje vou ter até que cortar, tá rosnando aqui, tá dando para ouvir? Não? Quase nada. Serotonina, gente, traz a estimulação de áreas do cérebro, né, que normalmente vão ser responsáveis por controle, pela modulação do nosso humor. Só que, entretanto, a gente tem receptor de serotonina em várias partes, não só no córtex frontal, mas a gente tem receptores de serotonina no intestino, a gente tem receptores de serotonina em todas as áreas cerebrais, né? Então, essa hiperativação que a pessoa tem em várias áreas cerebrais faz com que realmente algumas áreas comecem a ter uma atividade muito aumentada. E aí a pessoa ela vai alucinar, ela vai ter visões, ela vai ter interpretações delirantes. Quem usa LSD de forma meio mística, né, tende a relatar com muita frequência que é uma droga que traz a expansão da consciência, né? Entretanto, essa expansão da consciência, ela é diretamente relacionada a, por exemplo, bad trips, né? Então você vai ter aqueles efeitos inversos, em que em vez da pessoa ter uma ativação, ela tem um pavor, né? Ela quase que vive um pesadelo acordada. LSD é a droga que de todas, assim, é a que mais tem efeito posterior, ou seja, é a que mais tem flashbacks. Uma pessoa que ela faz uso de LSD, ela pode, por exemplo, no dia seguinte, após o efeito da droga já ter cessado, Francisco, ela está dirigindo e começar a alucinar no meio do carro, assim, no meio do trânsito, né? E é a droga que mais causa efeito de modulação de longo prazo, né? A gente não vai mostrar nesse vídeo, porque tem muita coisa, se for olhar a questão da família Manson e tudo mais, mas entrevistas com as seguidoras dele, né? Aquelas mulheres que faziam o encabeçamento ali da família Manson junto com o Charles Manson, elas diziam que depois de 2-3 anos de cadeia que elas foram sentir o efeito do LSD realmente se controlando no organismo delas. Olha só. E essa expansão, gente, faz com que a pessoa perca o controle dos impulsos, com que a pessoa tenha interpretações delirantes sobre as coisas, inclusive sintomas persecutórios, se sentir perseguido, atacado por pessoas... Esquizofrenia mesmo, né? Quase uma esquizofrenia transitória, né? Muito interessante. Então, é interessante aí, eu acho que a galera pode entender mais essa perspectiva do psicopata, o antissocial, a diferença de cada um. Hoje em dia tem, assim, uma perspectiva meio anticientífica, né, do psicopata, aquela coisa tipo assim, pode estar do seu lado e tal, aquela coisa, metade da sociedade sei lá, uma coisa meio assim, fique sempre
meio com medo de quem tá do seu lado. Aquela coisa assim, meio fantástica demais, né? Exato. Mas, como você falou, a maioria dos psicopatas estão presos. Porque eles são desajustados socialmente. São desajustados. E tem indivíduos, né, Francisco, que vão ter traços antissociais. Sim. Aí são indivíduos, por exemplo, aí a maioria vai estar principalmente na política e nas posições políticas, né? Igual o Francisco falou, pode ser um delegado, pode ser alguém da coordenação da polícia. Indivíduos são geralmente posições políticas e que são pessoas que elas têm traços, ou seja, elas têm uma empatia reduzida, um senso de manipulação aumentado, uma tendência à disruptura de normas sociais, mas que ainda conseguem manter uma funcionalidade mais próxima do normal. Sim. Sabe quem que tem traços antissociais e que a gente gosta muito? Que quase não se fala sobre isso? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, né? Um exemplo, um personagem aí que tem esses traços. Tem até uma série mais recente do Sherlock, eu até gosto, chama Sherlock. É uma série dele nos dias atuais com aquele Benedict Cumberbatch, eu esqueci o nome dele, mas é um ator. Sei lá, alguma coisa assim. Ele é bom, cara, que série boa. Putz. Muito bom, né? E nessa série ele se denomina como um sociopata funcional. Sociopata funcional. Antigamente, gente, o transtorno social ele era dividido entre sociopata e psicopata, né? Que é uma divisão que eu, pessoalmente, acho que foi uma perda ter perdido essa divisão. Porque o que seria a divisão? O psicopata seria aquele indivíduo que tem uma psicopatia mais genética. Ele nasce daquele jeito, ele tem aquela propensão à falta de empatia, ele já desde criança, ele já comete delitos, ele já maltrata animais, e mesmo que ele nasça numa família estruturada, ele vai ir para um caminho disruptivo. O sociopata seria quase que o psicopata construído pela sociedade. Aquele cara que viveu tanta violência, foi tão exposto a situações de violência, abuso sexual, né, negligência, que ele foi deturpando os valores dele, que é o caso daquele traficante que eu te falei como exemplo, que cresce no mundo da guerra do tráfico, e para ele o assassinato perde valor. Ele perde os sensos de regulação social dele por uma questão traumática. Né? E aí ele tem uma ação muito mais, Francisco, desorganizada e impulsiva. É aquele cara que mata alguém numa briga, e não que planeja, eu vou entrar lá a tal horário e tal, esse seria o sociopata. Né? Charles Manson, gente, é um psicopata clássico, né? Porque ele, apesar desse discurso dele, de que ele sofreu muito na infância, e que deve ter sofrido mesmo, as ações dele não são impulsivas, não são ações, sabe, impensadas, são ações muito bem planejadas e que ele sabe muito bem o que vai acontecer e não sente nenhum remorso com isso. Pois é, exatamente. Gente, vocês querem que a gente faça mais conteúdo assim? Então, ó, já vai curtindo. Se inscreva, porque tem muita gente que passa pelo vídeo e não se inscreve. Muita gente. Nossa, 10% que acaba se inscrevendo. Se inscreva, gente. Ajuda demais a gente. Desculpa. Daqui a pouco... que eu tô melhorando de uma gripe. Daqui a pouco a gente já vai poder monetizar e vai melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. Então, por favor, se inscreva, compartilhe e sugira pra gente aqui nos comentários o que mais vocês querem que a gente reaja. Eu gostei muito dessa proposta do João, porque foi uma coisa nova para mim. Quanto mais novo, eu acho que é mais interessante, né, João? Uma reação assim, mais espontânea, né? Sim. Gente, manda pra gente o que vocês querem que a gente reaja, que a gente analise, né? Hoje, além de fazer uma reação, a gente também faz uma análise psíquica, né, daquele indivíduo. Então, hoje a gente fez do Charles Manson. Tem alguma outra personalidade, alguma coisa que está acontecendo? Vocês querem que a gente reaja, que a gente veja? Manda pra gente aqui, que a gente vai fazer o vídeo. E coloque também o que vocês acharam, o que vocês sabiam ou não sabiam de tudo que a gente falou, né? Porque é importante também pra gente esse feedback. João, muito obrigado, cara. Que sugestão maravilhosa. Vamos continuar. Vamos sim. E, gente, comenta aí, a gente quer saber o que você quer. É isso aí. E principalmente, não fique parado, se movimente. Movimente, gente. É a melhor alternativa. É a melhor. Abraço aí pra vocês. Valeu.